Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora, o PET volume 3, semana 6 de 2021. Essa última semana do PET 3, né? Lembrando que assim que sair o PET 4, eu vou continuar fazendo os vídeos. Por isso, já se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, comente e compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades desta semana. Essa semana a gente vai continuar falando das festividades aí do Brasil Colônia e agora a gente vai falar das celebrações profanas do Brasil Império. Bom, a gente vai falar mais especificamente do Carnaval. O Carnaval no Rio de Janeiro do Brasil Império era uma festa doméstica, celebrada entre as famílias e também de rua, envolvendo multidões, nas quais misturavam-se pessoas de todas as classes e posições sociais. Então a gente vai ver a festa, né, que era aí o Carnaval, que recebia, né, ou tinha outras características e outros nomes aí. Bom, eu trouxe para vocês o texto do próprio PET, né, e vou explicar ele para vocês. O Carnaval no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, foi por muito tempo um festejo que se fazia pelas ruas, quando populares se reuniam e, aos poucos, formavam-se multidões de foliões. Era o entrudo, que tinha origem portuguesa e foi trazido para o Brasil, provavelmente, entre os séculos XVI e XVII. Consistia em um folgueto alegre, mas violento. Havia entrudos familiares e populares. Nas ruas, os homens de boas famílias se misturavam com populares, em sua maioria negros e mestiços. As senhoritas, tidas como honestas, assistiam de longe das sacadas das casas e mais tarde passaram a participar do corso carnavalesco vespertino, dentro de carros protegidos do contato com os foliões das ruas. Então, né, esse carnaval, né, ele recebia outro nome, né, ele recebia o nome de entrudo. Ele era uma festa popular, né, nas ruas, as pessoas aí festejavam, né, as pessoas aí enchiam, né, a gente vai ver, eles faziam bolas de cera e dentro dessas bolas de cera eles colocavam água perfumada, né, e jogavam uns nos outros. Só que, além dessas bolas de cera com águas perfumadas, as pessoas jogavam outras coisas também. As pessoas jogavam farinha, as pessoas jogavam água suja e haviam casos até de pessoas que jogavam urina e conteúdos dos pinicos, né? Então aquilo virava uma confusão, né? Então a graça era jogar, sujar os outros sujarem você, né? Às vezes rolava algumas brigas e aí fala, né, das presenças de diferentes classes sociais. Então era uma festa popular, então a grande maioria era a população mais pobre, mas pessoas ricas também se misturavam ali, né? Mas na maioria das vezes elas faziam a festa de forma separada. A gente vai ver que os mais ricos ficavam nas sacadas e a população pobre nas ruas. As mulheres vistas, né, como mulheres de bem, não podiam participar no movimento da rua, porque poderia alguém passar a mão, alguém jogar alguma coisa, né? Então as mulheres de boa fama não participavam dessas festas. E depois vai ter, né, o corso carnavalesco, que aí era como se fosse um desfile, aí elas ficavam dentro dos carros, ficavam protegidas. Mas vamos continuar aí, olha só. Corso é o nome que os passeios das sociedades carnavalescas do século XIX adquiriram no início do século XX no Rio de Janeiro, após uma tentativa de reproduzir no país as batalhas de flores, características dos carnavais mais sofisticados da virada do século. A brincadeira consistia no desfile de carruagens enfeitadas e, posteriormente, de automóveis sem capota. Então, essa segunda parte aí, né, dessa festa mais light, né, mais focada aí nas pessoas nos carros, jogando flores, né. Mas agora vamos analisar uma imagem do carnaval aí, né, do entrudo de carnaval aí. Vamos lá. A figura 1 mostra um entrudo da Rua do Ouvidor, de onde as famílias podiam assistir das sacadas aos folguetos. A partir de 1906, essa prática foi transferida para a nova Avenida Central, onde famílias alugavam sacadas para poder assistir os desfiles. Então aqui, ó, a gente tem uma imagem que mostra, né? É uma imagem do Ângelo Agostini, lá de 1884, que mostra esse carnaval. E a gente pode perceber, olha só, primeiro, a gente percebe a divisão, né, a população, né, aqui nas ruas e os mais ricos. A gente percebe, né, que não há presença de mulheres aqui embaixo, né, e aqui em cima a gente tem as mulheres aqui nesse canto. Aqui a gente tem um vendedor, né, vendendo provavelmente as bolinhas que eu falei de cera com água dentro.
A gente tem as bolinhas voando aqui, ó, e a gente tem, né, alguns parecendo que estão batendo uns nos outros, os mais ricos aqui jogando jarras lá embaixo. Então, uma festa, uma confusão toda aí no carnaval, no intrudo de carnaval, ok? Bom, agora vamos às atividades para a gente discutir mais um pouco sobre isso aí. Explique o que era intrudo e descreva como acontecia no Rio de Janeiro do século XIX. Então, o intrudo consistia na ocupação das ruas das cidades, mas também nos espaços rurais e mesmo dentro das casas, onde a população realizava brincadeiras nas quais se jogavam água, farinha e polvilho, além de outros líquidos, como os denominados limões de cheiro, café, tinta, groselha, lama e até urina. Então imagina que a alegria que era esse carnaval, né? Então eram essas festas que a população ocupava as ruas e fazia essa guerra, né? Jogando uma coisa uns nos outros. Observe a figura acima, cite as diferenças que você nota entre os foliões que estão na rua e os que estão nas sacadas. Então, aquela análise que a gente já foi, né? Nas ruas podemos observar camadas mais pobres da população, enquanto na sacada estão aqueles que não queriam se misturar, né? Então, essa imagem mostra essa divisão aí, mas todos aproveitando a festa. Explique o que era corso durante os carnavais, porque as mulheres podiam participar. Então, eu trouxe um trecho do próprio Pet, olha só. As senhoritas tinham como honestas assistiam de longe, né, o intrudo, das sacadas das casas. E mais tarde passaram a participar do corso carnavalesco vespertino, dentro de carros protegidas do contato com os foliões das ruas. Corso é o nome que os passeios da sociedade carnavalesca do século XIX adquiriram no início do século XX, no Rio de Janeiro, após uma tentativa de reproduzir no país as batalhas de flores características dos carnavais mais sofisticados da virada do século. A brincadeira consistia no desfiles de carruagens enfeitadas e, posteriormente, de automóveis sem capota. Então, né, o que era aí, afinal de contas, o corso? Era esse desfile de carruagens enfeitadas. E por que as mulheres podiam participar? Porque ali elas estariam protegidas dos foliões, né? Então, esse aí, né, vocês podem resumir a resposta, né? Podem colocar aí que era um desfile nas carruagens e depois, né, em automóveis, e as mulheres podiam participar porque elas estariam protegidas. Agora a gente tem uma outra imagem também do Ângelo Agostinho, de 1880, e a gente tem um texto aí, olha só. Na figura 2, Agostini mostra o intrudo familiar e o intrudo popular. Nos intrudos familiares, era comum usarem-se os limões de cheiro ou laranjas de cheiro, pequenas bolas de cera recheadas de águas perfumadas, que eram vendidos em tabuleiros pela cidade, como na figura 1, que os foliões atiravam uns nos outros. Havia também jatos d'água, farinha, lama, cinza, enfim, tudo que pudessem ser usado para deixar a outra pessoa suja. Nos intrudos de rua, os populares, corria-se o risco de receber na cabeça os conteúdos de pinicos, lançados na multidão pelos moradores dos sobrados. Além de tudo isso, havia também o risco de serem agredidos por um policial, que usava o cacetete para apartar os ânimos da multidão. Nesse quadro, faz uma descrição de um desfile de carros alegóricos acompanhados de um intrudo, que ali parece mais anárquico do que no primeiro, com mulheres desmaiando e homens brigando, enquanto outras pessoas, fantasiadas ou não, aglomeram-se para poder assistir ao desfile. Mascarados, homens de cartola, mulheres em pânico, etc. Agostinho traduz em desenho a violência dos carnavais sob sua ótica popular. Então, essa imagem aqui, né, ele mostra, né, mais detalhes do que seria, né, esse intrudo aí de carnaval nas ruas, né, um verdadeiro pandemônio aí, né, com pessoas jogando coisas nas outras, brigas, né, imagina as brigas que não davam quando alguém recebia, né, o conteúdo de um pinico na cabeça, né, então realmente devia acontecer umas confusões aí. Após a análise da imagem e a leitura do texto, apresente as diferenças entre o intrudo familiar e o intrudo de rua. Isso aí tá fácil, né? O intrudo familiar era mais tranquilo, brincadeiras mais leves, eram jogadas bolas de cera recheadas de água perfumada. Já nas ruas, os participantes estavam sujeitos a brincadeiras mais violentas e mal cheirosas, como o lançamento do conteúdo de pinicos. E aconteciam diversas confusões, né? Lembrando, pessoal, que é claro que nas ruas, né, as pessoas jogavam também essas bolas, né, perfumadas, né? Só que sempre tem aquele engraçadinho que quer estragar a brincadeira de todo mundo, né? E que jogava alguma coisa que não devia lá no meio. E se você participaria de um carnaval desse? Bom, pessoal, então, se você quiser saber mais sobre essas festas aí populares, e é isso. Muito obrigado para quem tem acompanhado o canal até aqui. Lembrando que assim que sair o Pet 4, eu continuo com os vídeos aí. Muito obrigado
Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!